Olá, paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, estamos aqui para continuar o nosso devocional Atos dos Apóstolos em 31 dias. É com alegria, grande prazer que estamos prosseguindo neste propósito de aprender mais da palavra de Deus nesse tempo difícil em que estamos vivendo. A minha oração é para que você seja edificado, impactado pelo poder de Deus, através da palavra de Deus, do livro de Atos dos Apóstolos e através desta obra escrita pelo nosso pastor Carlos Gomes, pastor da nossa igreja Assembleia de Deus no campo de Penedo. E que neste dia tão maravilhoso que Deus nos proporcionou de viver, de respirar, de fazer tudo diferente e melhor para Deus, Ele também tem uma palavra ao seu coração. Que você venha sempre estar conosco, nos acompanhando aqui no canal Minutos que Edificam. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, e isso irá alegrar o nosso coração em saber que tem pessoas que estão prosseguindo com a gente na palavra de Deus, na meditação. Que o Espírito Santo de Deus fale mais forte ao teu coração neste dia. E hoje o nosso devocional, o versículo-chave, se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a parte B do versículo 6 e 7, que diz assim: Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E o texto para nossa reflexão se inicia dessa forma. Acho interessante que logo após a partida de Paulo e Silas, em sua segunda viagem missionária, estes homens que já tinham experiência e estavam preparados para uma grandiosa obra no exterior, dependessem do Espírito Santo para guiá-los em que direção poderiam ir. Esse texto se refere à segunda viagem missionária de Paulo e Silas, e o escritor diz que acha interessante que homens experientes como Paulo e Silas tivessem de depender da direção divina para guiá-los em que direção eles deveriam ir. Isso é um exemplo para nós nos dias de hoje, que não importa o que nós queremos fazer ou a experiência que nós tenhamos em determinadas áreas, em determinadas situações, nós não podemos achar que a nossa direção, que a nossa experiência é autossuficiente para executar um chamado, para seguir um rumo. Não. Tudo em nós deve ser na direção do Espírito Santo de Deus. Que tudo que você planeja fazer, tudo que você pretende fazer, ainda que dentro de você haja uma certeza que vai dar certo, que é a vontade de Deus, busque em oração, se é a vontade do Espírito Santo mesmo, que você tome essas decisões. Por mais bom que pareça, por mais que você ache que está na direção de Deus, não faça nada, não tome nenhuma atitude sem antes buscar a direção do Espírito Santo. Ásia e Bitínia estavam nos planos de Paulo como parte das regiões superiores, onde o Evangelho não houvera ainda sido proclamado, mas não faziam parte do projeto de Deus para o apóstolo dos gentios de forma particular. Ao que nos parece, o apóstolo Pedro passou por lá. 1 Pedro 1, versículo 1. Também não se colocou a culpa no diabo de ter fechado as portas para o evangelho naquele lugar. O Espírito Santo, o gerente das missões na igreja primitiva, guiava-os em toda a verdade. Faz-se necessário ter maturidade espiritual para se estabelecer a diferença. Se faz necessário, meus irmãos, ter maturidade espiritual para compreender e aceitar as diretrizes e as direções divinas para a nossa vida. A Ásia e a Bitínia necessitavam ser evangelizadas,
mas esses lugares não estavam nos projetos de Deus para a vida particular do apóstolo Paulo. E como nós vemos na palavra de Deus, não se colocou a culpa no diabo. Talvez se fosse nos dias de hoje, alguém poderia dizer: o diabo quem está colocando impedimento, o diabo quem impediu de o evangelho ser pregado ali naquele lugar. Mas não, Paulo, ele tinha amadurecimento espiritual suficiente para entender qual era a vontade divina, a direção divina para a vida dele. E o que nós aprendemos com isso? Que tudo, ainda que pareça que é a vontade divina, a direção divina, nós não devemos dar um passo na obra de Deus, na nossa vida particular, sem antes buscar a direção do Espírito Santo. Com certeza, eles pensavam que era a vontade de Deus, que eles fossem levar o Evangelho, levar a palavra de Deus ali à Ásia e à Bitínia. Mas Deus, por meio do Espírito Santo, impediu a Paulo de chegar ali naquele lugar. Porque só Deus sabe. Os mistérios de Deus, Ele é quem entende. Deus, Ele sabe o melhor para nós. Deus, Ele conhece os nossos pontos fracos. Deus, Ele conhece o nosso futuro. Deus, Ele sabe todas as coisas e só quer o melhor para nós. E o Espírito Santo, o gerente das missões, ali na igreja primitiva, quem guiava todas as coisas, quem dirigia os servos de Deus, o apóstolo Paulo, à direção certa, aos lugares certos, muitas vezes por revelações divinas. Se fosse nos dias de hoje, alguém poderia dizer que Paulo estava com medo, que Paulo não queria ir, mas pela palavra de Deus nós vemos que não é assim. Com certeza, Paulo tinha coragem suficiente, desejo suficiente de evangelizar, de fazer missões, mas o próprio Espírito Santo impediu a Paulo de chegar na Ásia e na Bitínia. Ainda que as nossas decisões pareçam ser boas aos nossos olhos, não vamos dar nenhum passo precipitado, mas que antes nós possamos colocar tudo diante de Deus em oração, e o Espírito Santo de Deus irá nos dirigir. Muitas vezes até palavras para saírem do nosso coração pela nossa boca. Nós precisamos perguntar a Deus: Senhor, é isto mesmo que o Senhor quer que eu fale? É nessa direção que o Senhor quer que eu vá? Porque nem tudo que parece ser bom aos nossos olhos é a vontade de Deus. Nem sempre a nossa larga experiência nesta obra é confiável do ponto de vista em que possamos tomar decisões sobre o futuro do trabalho do Senhor. Só Ele sabe o que precisa no seu trabalho, que campo de ação poderemos agir e o que é melhor para nós. A nossa visão é horizontal e curta, a dele vertical e abrangente. A visão de Deus alcança a eternidade. A nossa é míope e limitada. Somente enxergamos o que está diante de nós. Resta-nos o conforto de sua presença, a direção do seu Espírito, a renovação de sua unção sobre nós, a fortaleza de sua graça. Glória a Deus. Nem sempre a experiência que nós adquirimos na obra de Deus é confiável, é o suficiente para que nós venhamos tomar decisões, direções na obra de Deus, para que nós venhamos por conta própria chegar em alguns lugares e fazer a obra de Deus. Não é dessa forma. Eu sei que não é fácil quando nós queremos tanto, quando nós desejamos tanto chegar em um determinado lugar, até fazer a obra de Deus, e Deus nos limita. Deus fala que ainda não é a hora. Deus diz, agora não. E muitas vezes nós queremos nos desanimar quando essas respostas de Deus vêm ao nosso coração, vêm para nós, dizendo que não, nos impedindo como impediu a Paulo. O que nos resta, como o escritor disse, é confiar na graça de Deus, na direção do Espírito Santo, no conforto divino,
porque Ele é que sabe o que é melhor para mim e para você. Se você tem uma promessa de Deus, não se precipite, não tome a direção sem que o Espírito Santo lhe ordene, porque Deus é que vai te levar aos lugares que Ele quer na hora certa, no momento exato. E tudo na direção de Deus é melhor. Visões virão depois para nos guiarem. Não importa o que venha, mas Ele não deixará o seu servo sem direção e sem rumo. Basta parar, perguntar e esperar. Passa a Macedônia e ajuda-nos. A resposta chegará no tempo de Deus. Glória a Deus. Deus, Ele continuará nos dando visões espirituais, nos revelando a soberana vontade dEle para nossas vidas, mas que nós não venhamos, meus irmãos, fazer a obra de Deus da forma errada. Muitas pessoas dizem, mas eu estou fazendo a obra de Deus, eu não preciso ser obediente a outras coisas se é a obra de Deus. Não, não é dessa forma. Até para fazer a obra de Deus, precisamos de a direção divina. Precisamos que o Espírito Santo fale aos nossos corações o rumo certo a ser tomado. Se nesse dia você está querendo tomar alguma decisão, tem pedido a Deus que lhe dê o rumo certo a seguir, não desanime, a resposta virá. Continue orando. Continue buscando ao Senhor, que o Espírito Santo falará ao teu coração. O Espírito Santo lhe dará a visão certa, como deu a Paulo. A que lugar chegar, a que decisão tomar, a que palavra falar. Deus, Ele conhece todas as nossas necessidades. Deus, Ele nos está preparando para a sua obra e que o nosso coração venha se acalmar, se aquietar na presença de Deus e dizer, Senhor, eu só quero chegar nos lugares que o Senhor me colocar. Que nós não venhamos se precipitar a chegar em alguns lugares por vontade própria e chegando lá se decepcionar, se frustrar, não ser honrado por Deus. É melhor esperar, é melhor ter paciência, esperar no Senhor. Porque Deus, Ele só coloca os seus servos nos lugares certos, na hora certa. Creia, a promessa vai se cumprir no momento exato de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida neste dia, em nome de Jesus.